Olá, eu sou o Seiichi Arata, do produtividadeninja.com, e eu tenho o prazer em compartilhar uma conversa com Gustavo Gitti, uma conversa feita em duas partes. A primeira parte é voltada para a espiritualidade, que é um conceito que não tem nada a ver, pelo menos não na abordagem que a gente adotou, com a ideia de religiosidade ou religião. A gente sabe que esse é um assunto bastante delicado, não entramos nesse detalhe, mas assim, quando a gente fala em espiritualidade, como que a espiritualidade pode melhorar o nosso estado mental, tornar nossa mente mais afiada, e com isso a gente vai conseguir escutar melhor o que as pessoas estão falando, a gente vai poder entender melhor o que acontece ao nosso redor, sem ficar projetando os nossos preconceitos ou colocar as pessoas dentro de rótulos que vão dificultar a nossa conexão, a nossa comunicação, e portanto vai trazer uma melhor qualidade de vida para nós. Como que a gente pode conciliar uma busca por maior iluminação, maior espiritualidade com a busca por crescimento e enriquecimento material? As pessoas acham que geralmente são conceitos muito distintos, mas nessa conversa a gente mostra como que elas estão integradas. Nós vamos entender também como a ciência tem entendido a espiritualidade hoje em dia, e isso acontece através de ressonância magnética, que entende os processos bioquímicos do cérebro, quando a pessoa está num estado de meditação ou de iluminação, um processo mais espiritual. A segunda parte desse bate-papo é sobre a meditação, é bastante interessante. A gente vai falar quais são os benefícios da meditação, quais são as dificuldades que o praticante de meditação geralmente encontra e como lidar com isso, e principalmente o que a taquetina vai trazer de diferente sobre o processo meditativo em um período geralmente menor de tempo, uma transformação mais palpável e geralmente sem as dores, sem todo aquele processo de confusão que acontece com quem está praticando a meditação. E o Gustavo Gitti é editor-chefe do Papo de Homem, ele é autor do não2não1.com.br, ele é colunista da revista Vida Simples e ele é coordenador da Cabana PDH, um dojo cada vez menos virtual para homens que querem agir de um modo cada vez mais lúcido. Gustavo Gitti tem formação em filosofia e pedagogia pela USP, ele pratica meditação budista sob orientação do Lama Padma Santen, ele trabalha com taquetina, uma técnica que usa o ritmo para transformar a mente. Você pode encontrar mais informações sobre a taquetina em www.taquetina.com ou mandar um e-mail diretamente para o gustavogitti@gmail.com, Gustavo, G-I-T-T-I, @gmail.com. Espero que você goste dessa entrevista. Um abraço. Fala pessoal, aqui é o Seiichi Arata, da Arata Academy, falando com o meu amigo Gustavo Gitti, diretamente de São Paulo. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Seiichi? Prazer falar com você. Faz muito tempo que eu queria ter um bate-papo aí espiritual. As pessoas que mandaram perguntas também tem várias dúvidas interessantes. Como o conteúdo que a gente recebeu de perguntas é bastante grande, eu já quero começar fazendo a leitura do que a gente recebeu. E as perguntas estão organizadas em 3 grandes grupos. O primeiro grupo falando sobre espiritualidade em geral. O segundo grupo ligado à meditação, a práticas diferentes de meditação. E o terceiro grupo, que é um conceito bastante interessante, novo, chegando no Brasil. Você tem assumido um papel bastante importante nesse processo, que é a taquetina, mas não assim, pelo que eu entendi, não na posição de uma autoridade que veio para dizer o que é, mas exatamente como uma pessoa que veio aprendendo junto, e a gente vai iniciar todo esse processo agora no Brasil. Tá correta essa descrição que eu dei? É isso mesmo. Só que eu queria só deixar claro, Seiichi, que primeiro, em relação à taquetina, em relação à meditação, eu não sou um grande professor, eu não sou professor, eu não sou um grande praticante, eu não tenho experiência ampla em meditação, então a minha fala aqui vai ser mais para falar um pouco para as pessoas que estão quase no mesmo ponto que eu, que a gente está começando. Então tem pessoas que estão começando, tem pessoas que desejam começar, tem pessoas que têm algum interesse. Então é mais uma fala de amigo mesmo, de aquele tipo de papo que você teria com um amigo que foi uma vez meditar uma vez, ou foi num retiro, e ele contaria alguma coisa para você. E longe de ser um papo de alguém que tem alguma experiência e vai ensinar alguma coisa, orientar alguma coisa. Tanto que a maior fala que eu vou fazer é explicar como as pessoas podem seguir melhor nesse caminho, assim, no começo.
que é uma coisa que eu levei anos para só começar, né? Então, às vezes, hoje é difícil mesmo para isso, tem muitos problemas. Em relação à espiritualidade também, eu não sou nenhum representante de nenhuma tradição, então eu não tenho uma fala que o que é espiritualidade, enfim, mas eu posso sim ajudar. Eu tenho lidado com muitos tipos de equívocos, então talvez eu possa ajudar a esclarecer algumas coisas. E em relação à taquetina, é importante as pessoas saberem que é um treinamento de 3 anos, feitos em períodos de 15 dias nos Estados Unidos, então eu estou no meio desse treinamento, estou trazendo a técnica para a América Latina, na verdade, que não tem na América Latina, não é só no Brasil. Tem bastante gente interessada na Argentina, na Colômbia, e eu estou montando pequenas rodas, pequenos grupos das pessoas interessadas para me ajudar no próprio treinamento, que eu preciso das pessoas. E esse é o processo que eu estou agora, estou nesse processo no meio do treinamento e já começando a trabalhar com as pessoas diretamente, porque é um treinamento que não fica só fechado até eu, de fato, poder conduzir workshops e beneficiar as pessoas usando essa técnica. Só para contextualizar esses três papos que a gente vai ter e colocando numa posição real, assim. Achei ótimo. Inclusive, você me ajudou bastante. Eu ontem, conforme a gente foi recebendo as perguntas, foi tudo um processo muito rápido, veio bastante, várias ideias, e eu pensando, poxa, tem comentários e perguntas que é diferente de você, por exemplo, vamos supor que você fosse digamos, um matemático, um biólogo, né? Então você tem uma resposta um pouco mais objetiva. Então, como é que a semente brota, quanto de água, então tem meio que uma coisa meio clara. Agora, no que diz respeito a essas questões de espiritualidade, existem múltiplas verdades, e tem acho que um vídeo naquele bate-papo que você teve no TED da Amazônia, você fala uma coisa que quando eu vi, falei, então é isso que a gente faz quando o pessoal põe um comentário, faz uma pergunta, ele meio que parece que uma coisa assim, que ele está querendo fugir pela tangente, ou ele dá um joinha no que todo mundo fala, mas na verdade essa questão da gente aceitar que existem múltiplas perspectivas, né? E eu fico imaginando o bate-papo que a gente tem hoje como dois amigos batendo um papo, duas perspectivas, não quer dizer que não existam outras perspectivas igualmente válidas. Isso. Bacana, olha, a primeira pergunta de espiritualidade e materialidade, na verdade foram duas perguntas. Uma da nossa amiga, sempre presente, a Rosana Rogeri, do Docência em Loco, e uma outra pergunta do Bruno Pessoa. Eu vou agrupá-los juntos e aí você pode comentar ao mesmo tempo sobre essas duas perguntas. A da Rosana foi o seguinte, ela quer que você fale sobre espiritualidade e dinheiro, ou na crença de que quem busca um valor material não pode ter um valor espiritual, como se fossem conceitos opostos, né? Ela também pede para falar na perspectiva da mulher, não sei, acho que dois caras falando pela perspectiva da mulher, fica um pouco complicado, mas a gente tenta fazer tentar sair, né, da nossa perspectiva e contribuir para ela. O Bruno fala, é possível encontrar um rumo na vida sem apelar para a parte imaterial e etérea da existência? Manda bala, gente. Por trás dessas perguntas tem uma visão de que a prática espiritual, a visão espiritual, a espiritualidade, ou qualquer coisa que a gente chame de espiritual, eu mesmo não gosto dessa palavra espiritual, porque ela está muito marcada. Tem uma visão de que isso é separado do que a gente chama de material, concreto, físico, biológico, ou a realidade do mundo mesmo, que de fato existe, financeira, e esse tipo de coisa. E isso não se aplica. Se você realmente for conhecer alguém que está vivendo de um modo que a gente chama de ser espiritual, ou se a gente conhecer alguém que está de fato num treinamento da mente, mudando corpo, mente, relações, vida, ação no mundo, você vai ver que não tem essa separação. Por exemplo, uma das pessoas mais espirituais, ou seja, uma das pessoas que mais tem treinado uma mente lúcida que eu conheço, é igualmente uma das pessoas mais empreendedoras que eu conheço. De comprar terreno, de pegar editais, pegar projetos públicos e oferecer isso para a prefeitura e competir com outras organizações OCIPs, né?
e conseguir, enfim, entrar no mundo dos contratos, dos negócios, das empresas, das ONGs, dos CIPs, do dinheiro, da contabilidade, da coisa toda, né, do mundo jurídico. Isso tudo não está separado do que a gente chama de espiritualidade, né? Não tem nenhuma separação aí. Inclusive, em relação ao dinheiro, dos melhores jeitos de entender o dinheiro de modo amplo é olhar que o dinheiro ele vai para as pessoas que beneficiam mais as outras, movimentam mais as outras. Concordo plenamente. No seu caso, por exemplo, se você se coloca numa posição de parar, aí não sei que horas são aí, mas de parar, aqui é de manhã, mas para de manhã, fica 2 horas conversando. E aí esse papo vai ser distribuído entre as pessoas que foram convidadas e se interessaram, estão pagando por algum processo. Quer dizer, elas estão nesse processo que beneficia elas. É lógico que elas vão pagar por isso, porque elas vão chegar para você, Seite, eu quero te dar tanto de dinheiro, você está pedindo tanto, eu quero até te dar mais. Por quê? Porque eu estou sentindo beneficiado. A gente paga um restaurante bom. Por que a gente paga um restaurante aqui em São Paulo 200, 300 reais? Porque a experiência que eles oferecem para a gente é muito rica. Então a gente paga, né? A pessoa, provavelmente, o chefe, por exemplo, provavelmente viajou por 10 anos, fez algum curso longo, aprendeu diversos tipos de receitas e oferece esse melhor dele no restaurante, e as pessoas retribuem. Então a própria lógica do dinheiro, ela na verdade não é uma lógica do dinheiro, ela não é uma lógica que se encerra ali. Se a gente olhar bem, ela é uma lógica de benefícios mútuos, ela é uma lógica no fundo de generosidade, né? É claro que a gente pode pegar isso tudo e reverter e começar a focar no próprio meio disso e estreitar a visão de novo. Mas o dinheiro em si, assim como a tecnologia em si, assim como o sexo em si, não tem nada que seja exatamente material contra o espiritual. Porque tem algumas pessoas que vão e praticam de uma forma que às vezes a gente olha e generaliza e a gente quer aplicar aquele rótulo para todo mundo. Estou imaginando 2 casos extremos. Eu lembro que acho que em Atibaia tem um senhor japonês que ele faz um processo que chama ele, eu não entendo como é que funciona, só vou descrever o que eu sei. As pessoas vão e tem algum problema, ele faz uma tal de cura espiritual, faz um processo, e muita gente vai lá, ele é um cara bem conhecido, mas ele vive num casebre, e você vê assim que ele aparentemente não tem o menor interesse financeiro. Tem outras pessoas que eu conheço que também seguem meio que essa figura do guru com algum poder místico e que vive num casebre, né, chão de barro. E tem a outra figura que é exatamente o oposto, que é algum padre de alguma grande igreja e abre o porta-mala, tá cheio de dinheiro e fica jogando dinheiro para cima e comemorando. Então as pessoas meio que falam assim, mas espera aí, você tá atuando, né, nesse campo espiritual, porque na verdade você está querendo embolsar uma grana fácil, né? Então acho que são 2 exemplos super exagerados, mas que contribuem para a gente ter esse tipo de crença. Falei bobagem? O que você acha? Não, eu acho que sim, contribui. Mas assim, eu vejo que isso não é gerado exatamente pelo dinheiro, isso é gerado por uma mente que se relaciona com aquilo de algum jeito. Assim como essa mesma mente vai se relacionar, às vezes uma mulher que pode ter uma relação boa num casamento, aí às vezes um outro cara, num outro casamento, vai se relacionar com a mulher do mesmo jeito que o outro se relaciona com o dinheiro. Então ele vai é uma mesma mente que objetifica as coisas todas, ela é autocentrada, ela tem um aspecto de querer só se dar bem. Então essa mente, quando pega dinheiro, faz isso, quando pega mulher, faz isso, quando pega qualquer coisa, claro, faz isso. Entendeu? Quando entra numa empresa, faz isso. Então, um pouco da prática espiritual é observar, não é bem te dizer se você deve ganhar muito dinheiro, se você deve ganhar pouco dinheiro, ou se ganhar dinheiro errado ou ganhar dinheiro não errado, mas qual mente tu está cultivando quando você está no processo de ganhar dinheiro? Qual mente tu está cultivando quando você está no processo de se relacionar com uma mulher? Qual mente você está cultivando quando você está no processo de gerenciar uma equipe na sua empresa? Qual mente você está cultivando quando você está sendo gerenciado numa empresa? Então, é um processo de que tu vai trabalhar. Como é que essa mente pode ser mais ampla, mais relaxada, mais estável, mais viva, mais com foco em beneficiar todos em todas as direções, inclusive a gente, mais com foco em fazer ações positivas e movimentar pessoas com grandes movimentos, em vez de
tentar fazer só um movimentozinho para nós mesmos, para nós e para nossa mulher, ou só para nossa família, ou só para alguns amigos. Então, é o tipo de mente que está sendo cultivada, esse é o foco. Então, quando a gente fala de espiritualidade, na verdade, a gente não está falando bem de... Eu não gosto de espiritualidade, mas já que é o tema, assim, mas a gente não está falando bem de religião, não é bem de religião que a gente está falando, não é exatamente de alguma coisa que é etérea, que é abstrata, que é mística, que é esotérica, que é gnóstica, que é dos lamas que vivem no Himalaia, coisa do tipo. É simplesmente assim, que tipo de mente e corpo a gente está cultivando, porque pensa assim, Sage, como é que você vai viver se você viajar agora para Bora Bora? Você vai viver com o seu corpo, essa experiência, e com a tua mente. Se você pegar a sua mulher agora e levar para a cama, você vai levar ela para a cama com a sua mente e com o teu corpo. Se você pegar e conseguir um cargo de CEO numa empresa, você vai dirigir essa empresa com a tua mente e com o teu corpo. Então, a espiritualidade, na verdade, ela se resume a como que a gente treina uma mente e um corpo melhor, né? Melhores, assim, como esse corpo ele é mais vivo, mais ativo, mais relaxado, mais estável, como essa mente ela vê mais, ela se relaciona melhor com os outros, ela consegue ter mais estabilidade, ela não é tão perturbada, ela não é tão movida por algumas fixações, ela não é tão aflita, ela não é tão ansiosa. Então, se você cultivar um corpo e uma mente assim, as suas relações melhoram, a atuação no mundo melhora, tudo melhora. O modo como você ganha dinheiro melhora, o modo como você perde dinheiro melhora, o modo como você se lida com o dinheiro, lida com tudo melhora, né? Então, o treinamento espiritual é bem isso, assim, olhar quem que de fato se propôs a cuidar da mente e do corpo no passado. Quem parou e ficou 10, 20, 30 anos fazendo isso? Assim como é que a gente vai aprender filosofia? A gente olha um Spinoza da vida, um Hegel, a gente olha para um Nietzsche e vê. Eles pararam, estudaram e escreveram, eles dedicaram 10, 20, 30 anos a isso. Então, se eu quiser agora fazer alguma coisa decente, eu vou olhar para quem fez isso. A ciência anda desse jeito, tudo anda desse jeito. Se eu quiser fazer algum prédio, eu vou olhar para quem Segura um pouco, porque eu quero fazer a conexão da ciência. Tem uma parte bem específica. Eu vou até conectar. Vou pular algumas perguntas. São duas pessoas, a Lila Sherbach, de Porto Alegre, e o Bruno Pessoa, perguntaram como é a espiritualidade interpretada sob o ponto de vista científico. Está relacionado ao aquele bate-papo que você teve no TED, eu imagino. E o Bruno perguntou, é possível ser racional e espiritual ao mesmo tempo? Então acho que aqui tem a tal da dualidade, né? Pô, esse cara, não. Se você é muito racional, você não pode ser espiritual. Não sei. Isso, de novo, né? Tem a visão de que o espiritual é uma coisa meio maluca, né? Por isso que eu não gosto dessa visão. Quem normalmente faz práticas de algum treinamento da mente não fala que é espiritual, em geral. Por exemplo, não fala assim, é possível ser espiritual, eu não sou espiritual. Isso não existe. Isso quem fala é quem tem uma visão de fora, mas quem está dentro nunca fala isso, sabe? E que termo que eles usam, gente? A gente normalmente usa que a gente está num certo treinamento de mente, ou a gente está num tipo de prática. Quando a gente usa prática, quando a gente usa espiritual, pode ser prática espiritual, mas a gente não usa espiritual como adjetivo para nós mesmos, entendeu? Ou para alguma coisa. Por exemplo, essa ação é espiritual e essa ação não é espiritual. Isso não existe exatamente. Mas o que existe para facilitar a comunicação é prática espiritual, porque é um tipo de prática que vai ampliar a tua mente, enfim, para diferenciar um pouco, só para facilitar a comunicação. Mas nunca é usado, por exemplo, eu fui espiritual ontem, ou essa ação foi espiritual, essa ação não é espiritual. Esse modo de ser espiritual, esse modo de ser não é espiritual. Isso não existe, isso nem faz sentido, assim. Mas em relação ao racional e em relação à ciência, boa parte do que se chama de prática espiritual, ou boa parte do treinamento, ou boa parte do caminho de quem quer melhorar a sua vida dentro de um método estruturado, é racional. Ela não é só racional, como ela estimula a mente cognitiva ao máximo. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você faz uma prática, se alguém tem curiosidade, já foi em algum centro budista, vocês vão ver, a pessoa já viu que tem alguma prática de meditação em silêncio, a pessoa para em silêncio e vai meditar de olho aberto,
E depois de fazer isso, quase 50% do tempo, se você olhar bem em todas as práticas, inclui estudo rigoroso, quase filosófico, de, por exemplo, se a gente for ver a vida impermanente, ou se a gente tem aquelas crençazinhas sobre a vida, a gente vai a fundo sobre cada uma dessas coisas, né? Então, vamos supor, se a gente tem essa visão de que a vida é impermanente, se a gente quer contemplar melhor a impermanência, isso não é visto como uma crença, alguma coisa que você vai usar para... ou só um pensamento que você vai lembrar durante o dia para te ajudar. A gente vai estudar a fundo o que é impermanência. Então a gente vai olhar para cada coisa até abrir esse olho que vê as coisas como impermanentes. Então existe um aspecto muito cognitivo e racional nesse caminho. É claro que para muitas pessoas isso não funciona, tem pessoas que não são assim, mas em geral eu tenho encontrado muitas pessoas que vêm, ou eles são psicólogos, ou eles trabalham com TI, ou eles são engenheiros, eles vêm da academia, eles são professores universitários, eles são médicos, eles têm uma mente afiada, principalmente aqui em São Paulo, né, que tem essa convergência de 1000 profissões, e está tudo ali na Avenida Paulista, onde a gente medita. Então vem todo mundo ali, e é essa mente afiada, cética, investigativa, que já não aguenta mais essas crençazinhas, tanto de psicologia autoajuda, quanto de esse movimento mais nova era, que faz tudo de ser cristais e pedras mágicas enfim, reiki xamânico, e mistura o xamanismo, que é uma bela tradição, com outra tradição, e mistura tudo e diz que a pessoa é uma terapeuta holística. As pessoas não aguentam mais isso. E aí elas sentam em meditação em silêncio, assim, e depois elas vão entrar num estudo bem, de fato, cético. É um estudo que não vai oferecer respostas. O budismo tem a base específica, por exemplo, que é uma das tradições, tem isso. Se você olhar outras tradições como o cristianismo, enfim, tem muitas boas bases ali, é só saber achar um professor. Eu, particularmente, nunca achei um professor na tradição do cristianismo e tive a sorte de achar no budismo, mas tem 1000 outras tradições que, de fato, têm pessoas engajadas, e todos esses treinamentos eles incluem uma mente cética. Sem essa mente, muito difícil de avançar. Então, o aspecto racional é estimulado, não é negado. E uma vez que você tem alguma realização de estabilidade, alguma realização na própria meditação, a mente racional ela não é negada, ela se amplia. Você entende melhor, você consegue ler melhor um livro, você consegue falar melhor, você consegue pensar melhor, desenvolver um raciocínio estruturado melhor. A sua mente é até mais científica mesmo. A relação com a ciência ela vira de mais de proximidade do que de afastamento, né? Então tem esse aspecto. Você pode rapidamente dizer por que isso acontece? Você falou que a mente racional se amplia, sua capacidade de pensamento estruturado melhora. Eu tenho já um certo achismo do motivo pelo qual você está falando isso, mas eu queria primeiro ouvir a tua opinião. Eu primeiro queria só indicar o trabalho do mindandlife.org, que é o instituto que hoje eu vejo mais fazendo trabalhos sérios de integração entre cientistas e praticantes de meditação, né? Então eles têm vários estudos mesmo com EEG e com ressonância e 1000 coisas para poder entender, até mesmo para responder a sua pergunta de um jeito que não seja achismo e de um jeito que não seja bem experiencial igual a minha resposta vai ser, mas que seja de fato olhando as sinapses, olhando todas as coisas. Que bacana, fantástico. E eu acho que essa resposta que você já falou, né, que tem esse estudo realmente com... A gente gosta, a gente associa o racional científico com se você pode ter gráficos e números e aparelhos, né? Então, essa é a nossa crença. Talvez algumas gerações atrás era se você tinha varinha de condão e pulava pelado em volta da fogueira, mas enfim, esse é a nossa varinha de condão nova. E se você realmente consegue medir isso, é sensacional. Acho que vai ficar bastante interessante para quem busca essa prova, né? Legal. Tem estudos já, e tem pesquisa já, estão até no site, tem inclusive os gráficos da coisa toda. Então isso já foi feito, assim, não é uma coisa que vai ser feita. Eles estão fazendo várias outras coisas, mas isso já existe. Então quem quiser pode ser isso. Tem pessoas que funcionam, elas só reconhecem, como você falou, se tiver essa validação científica. Eu costumo brincar que é como se a pessoa falasse assim, bom, transar é bom? Não sei. Deixa eu ver um estudo científico do momento do orgasmo. Né? Então a pessoa parece que ela não valida a própria experiência que ela tem, que ela mesma tem. Então a gente precisa de um estudo científico
da experiência do orgasmo para a gente perceber que orgasmo é bom, entendeu? Claro. Então, eu concordo que é bom ter um estudo científico, mas às vezes só esperar pelo estudo científico é limitante, né? Imagina se você tivesse que esperar por esse estudo para poder transar, né? Não é melhor, às vezes, também ir direto ao ponto e valorizar a experiência subjetiva e valorizar a experiência do corpo e transar, né? E descobrir por dentro o que é o orgasmo? Por mais que você leia pesquisas sobre orgasmo e gráficos e sinapses, a tua experiência do orgasmo não tem nada a ver com sinapses. Ela se dá por sinapses, mas a sua experiência, de fato, ela não tem nada a ver com sinapses. É igual um pensamento. Quando você pensa alguma coisa, se você olhar, não tem nada no seu cérebro daquela imagem que tu pensou. Tem só alguma coisa correndo quimicamente, enfim. Mas não tem nada da experiência que tu está tendo como pensamento. Então a ciência um pouco está retomando esse método de olhar o pensamento por dentro, e não só por fora. E isso também é um método científico, que eles estudam, que chama método em primeira pessoa. Se você for procurar, tem muito first person methodology, ou o tipo de método de primeira pessoa de investigação, né? Então tem bastante livro sobre isso, se para quem quiser estudar. Mas enfim, essa coisa da meditação, essa pergunta que você fez sobre a meditação ampliar o lado racional, ela tem a ver, é um aspecto muito simples, isso é só um dos efeitos, porque a meditação e o treinamento espiritual como um todo, eles não negam nenhuma experiência que a gente tem, eles não se opõem e eles não restringem. Então não é um caminho que você escolhe para ir numa direção e não ir na outra, é um caminho que você escolhe para ir melhor em qualquer direção que tu escolher. Então a mente que é gerada a partir desse treinamento é uma mente que faz melhor qualquer coisa que você se propõe a fazer. Então ela é uma mente mais domada. Ela é uma mente que as pessoas que falam sobre produtividade, as pessoas que buscam produtividade, quando elas querem uma mente concentrada, uma mente que pode fazer cada coisa de uma vez, uma mente que não se distrai, uma mente que não é ansiosa. Essa mente que, assim, quando eu me propuser a fazer tal coisa, eu vou fazer, essa é a mente gerada, né? Especialmente pelas práticas de shamatha, que são as primeiras tipos de meditação de estabilização. Depois, essa mente vai ser usada até mesmo para investigar a natureza das emoções, a natureza da realidade, a natureza dos enganos cognitivos que a gente tem. Mas essa mente que para, antes de poder investigar as coisas, ela é uma mente domada. Então essa mente pensa melhor. Porque pensar melhor é um requisito até mesmo para você avançar num caminho de compreensão, num caminho de melhorar as relações. Você precisa pensar melhor, né? Então essa mente é naturalmente gerada. Logo no começo ela é gerada, porque o começo do caminho é justamente parar, estabilizar, relaxar, e aí naturalmente essa mente ela é estimulada, essa mente que vai poder pensar melhor e parar por 10, 20, 30, 40, 50, uma hora, 2 horas sobre alguma coisa, sem que ela tenha que pular para outros campos. Então a gente treina diretamente a mente nisso, assim. É como se fosse uma mini academia para a mente, né? Essa capacidade de você treinar para fazer o que você quer. Eu acho isso bastante interessante. Eu quero retomar esse papo com você, dessa mente domada, né? Desse treinamento, que é mais a parte na segunda fase do nosso bate-papo, que é de meditação. Porque teve 2 amigos que mencionaram o poder do agora, o do Eckhart Tolle, que tem essa ideia de você consegue silenciar a mente, fica focado no momento presente e faz aquilo que você tem que fazer, né? A gente vai retomar isso. E tem um outro ponto que eu não quis te interromper, você estava falando um assunto bastante interessante da ciência hoje, se reinventar e entender as limitações que os próprios aparelhos de medição possuem. Então você deu a dica aí do mindandlife.org, que eu vou visitar, não conhecia. E eu quero deixar também uma dica. O Neil Postman, que é professor catedrático de comunicação da New York University, ele tem um livro chamado Tecnopólio. Livro sensacional, e ele fala como hoje a gente vive essa ilusão de achar que para algo ser verdadeiro, eu preciso de raio-x, eu preciso de um parecer com números e tudo mais, né? Então ele fala que antigamente você ficava doente, vinha aquele médico com a malinha preta, entrava na tua casa e te olhava e falava dói aqui e tal, e te dava meio que uma resposta geralmente boa.
Hoje em dia você sente algo ruim, você tem que ir até, né, o primeiro médico geral, que não vai te falar nada, ele nem vai encostar o dedo em você. Falar, você tem que fazer um exame de sangue, um exame disso, daquilo, você vai lá no laboratório. E é uma coisa assim, bizarra, tipo, as pessoas estão perdendo esse contato com a realidade, né? Então, eu acho bem interessante esse comentário que você fez da própria ciência observar que existem várias formas de buscar, né, se aproximar da verdade. Né? Só um comentário, assim, tem uma coisa irônica nesse processo, que a ciência, ao fazer isso, ela abre espaço justamente para aquilo que é o que a gente chama de terapias alternativas e para os charlatões. Por quê? Porque se o médico não se aproxima, e a gente sabe que tem traduções da humanidade, tipo xamanismo, que vão, ou mesmo a medicina chinesa, que vão olhar para o teu corpo, vão tocar e vão estruturar a energia a partir daí, vão fazer umas coisas meio malucas, do tipo, você está com dor na coluna, às vezes o cara vai falar para você, um acupunturista vai falar às vezes para você esquentar a coluna e tal, e manter aquilo quente, tomar banho quente, não sei o quê. Aí dá 2 dias a sua coluna estava travada, destrava, porque ele explica que estava frio, alguma coisa ali. E aí tem muitos charlatões nesse processo. Então a ciência, ao fazer esse distanciamento e não incorporar esses métodos mais válidos de primeira pessoa, de toque, enfim, ela acaba dando espaço para os charlatões. Então um dos jeitos de combater esse processo é justamente integrar e ver quais métodos, com muito ceticismo, de fato funcionam, né? Então, o que da acupuntura de fato funciona, o que da medicina chinesa de fato funciona para tirar esses charlatões e para chamar quem de fato tem esses tipos de conhecimento válidos, que são conhecimentos de muito tempo, passado, de geração para geração, e que de fato ajudam as pessoas por outros métodos. Então, acho que é um momento da ciência ampliar em vez de se recolher. Eu acho que, inclusive, até por isso, gente, a gente teve tanto interesse no bate-papo de hoje, eu fiquei bastante surpreso. De fato, a gente está numa época de incertezas, né? Porque, se por um lado a ciência reconhece que não consegue dar conta de explicar devidamente com os métodos antigos, e você tem o conhecimento milenar, né, chegando, e junto com esse monte de ruído, a gente fica confuso. Então, eu acho super bacana esse bate-papo. Olha, tem outras misturas, né, de conceitos. Eu falei assim, espiritualidade, materialidade, a gente falou espiritualidade e razão. Antes da gente falar de prática e benefícios, já pegar num ponto bastante controverso, que é espiritualidade e religiosidade. A gente ainda está meio que definindo que diabos a gente está conversando aqui. Acho que a gente vai chegar no final e ainda não terá essa resposta. Mas eu vou ler várias perguntas. Deixa eu ler. Eu vou ler 5 comentários que a gente recebeu. Primeiro, o Albert, ele fala: parece que o que a gente vê na onda New Age é a busca da espiritualidade em oposição à religiosidade. Será que a gente pode comentar se existe mesmo uma anulação da nova espiritualidade buscada no mundo moderno e a religiosidade coletiva tradicional? Então, acho que assim, são os espirituais cool e os velhos religiosos que vão, né, para a igreja no domingo e ficam rezando o texto. Eu acho que é meio que essa imagem que ele tentou pintar. Entendo que até mesmo a nova espiritualidade é individualista e personalizado, como tudo que tem no mundo moderno, cada um cria o seu. Então, tem espaço para religiosidade coletiva e tradicional, mesmo que reinventada através dos tempos, no crescimento individual, na sua ótica. Deixa eu só colocar mais um, porque tem mais 4 outros. Esse tema sobre espiritualidade me envolve desde ter a idade, e ele tem 68 anos, é o Jorge dos Santos, de Itajaí, na Bahia. Sobre o tema que envolve atualmente a questão de obediência, entendo que Deus é a única autoridade absoluta, todas as demais, sem exceção, são limitadas por leis, dentro de cada área de atuação própria, então cabe a nós administrar isso. Então esse foi um comentário do Jorge. Dá pra gente comentar algo baseado nesse? Você quer que eu leia mais? Sobre o primeiro comentário, em relação à nova espiritualidade e sobre sendo mais egocêntrica e a religiosidade mais conservadora, eu recomendo um livro do Ken Wilber, que é um autor que eu meio que abandonei um pouco pelos últimos desenvolvimentos do movimento que ele ficou mais ligado, assim, ultimamente.
mas esse livro é da década de 80, ele chama A Sociable God, tem em português Um Deus Social, que é uma tradução errada, que deveria ser Um Deus Sociável, né? Esse livro é muito bom para fazer essa diferenciação entre os vários tipos de religiosidade, né? Ele é muito bom mesmo, eu recomendo. Então, um pouco o que eu queria, para facilitar assim, o entendimento, eu acho, a gente pode entender como a religiosidade mais conservadora, baseada em crença, tá? Mas não estou dizendo que a religião é baseada em crença, mas vamos supor que um tipo de relação com o espiritual, com o sagrado, pode ser baseado em crença, que eu acho que é um pouco isso que ele quer dizer com essa religiosidade conservadora. Então a gente pode pensar que você pode se relacionar por crença, a gente pode pensar que essa religiosidade mais nova, que é essa espiritualidade de fast food, de supermercado, que é assim, eu vou comprar um livro de Enneagrama, e aí eu já entendi uma coisa dos tipos, eu quero Enneagrama, agora eu vou fazer meditação Zen, porque a meditação Zen é legal, mas a filosofia do Zen não me agrada muito, eu prefiro a filosofia do xamanismo. Aí eu li alguns livros do xamanismo tolteca, comecei com Castanheda, isso me agrada mais. Só que onde eu frequento mesmo é aqui na esquina, que tem yoga, entendeu? E, aí, tem umas meninas bonitinhas. Tem umas meninas bonitinhas e a minha professora, eu gosto dela e coisa do tipo. Então, esse tipo de religiosidade, sim, ele é uma espiritualidade que a gente chama de completamente autocentrada e mimada, né? É assim, eu só vou onde mais ou menos eles falarem o que eu quero ouvir, e eu vou comprar os livros que basicamente conseguem me cercar e os estudos científicos que provam o que eu mesmo quero que prove, e eu faço o que eu quero, na verdade, né? Então eu conheci muitas pessoas nesses anos, esses poucos, assim, desde acho que 2000, que eu fiz um retiro de Vipassana, e aí uma das pessoas que eu conheci foi nesse retiro de 10 dias, e ela era uma dessas pessoas que estavam fazendo 1000 coisas pelo Brasil inteiro e nunca avançava, assim, porque ela sempre ficava numa trip, assim, numa viagem diferente, assim, como se fosse uma pessoa que estava interessada em festivais de música, sabe? Mas gente, e a pessoa que ainda não encontrou algo para ela, e ela está nessa fase, né, de descobrir você acha que é ruim isso? Não é ruim, eu quero chegar lá, assim, o ruim é você passar a fazer do caminho isso. É como se você fizesse várias trilhas, só que você nunca de fato quer ir para algum lugar, você está só querendo ver qual que é essa dessa trilha. Aí a pessoa vai lá, deixa eu ver qual que é dessa trilha. Ah, legal, tem tais pessoas. Aí deixa eu ver qual que é dessa aqui. Então é uma mente que fica só em viagens, assim. É uma mente que só quer receber. E é tipo isso, é tipo ir em vários festivais de música. Você quer só ir lá ver para ver o que as bandas vão te oferecer. Não é bem assim, o que eu posso fazer, ou como é que eu vou avançar, como é que eu vou mudar a minha própria experiência, né? Então a gente tem esse tipo de religiosidade baseada em crença, a gente tem esse tipo de relação baseado num certo consumismo até, uma coisa de supermercado mesmo, que é bastante autocentrado e não leva a muito longe. E a gente tem uma coisa nova surgindo, assim, que é, assim, como que eu posso, sem tanto frufru, assim, são pessoas que quase não mudam a vida, assim. Eles não se propõem a raspar a cabeça, não se propõem a fazer uma imersão nas montanhas e fazer vision quest, elas não se propõem a grandes coisas, elas estão com a rotina delas, elas estão casadas muitas vezes, elas estão... por exemplo, um dos casos que eu tenho meditado com um casal de psicólogos, eles têm uma clínica perto da Avenida Paulista, eles não querem fazer grandes coisas, eles querem melhorar a vida, sabe? E aí eles vão avançando no caminho de um jeito muito mais profundo de quem quer largar tudo e fazer uma coisa baseada em crença ou baseada nesse consumismo, né? Então eu vejo que a gente tem, sim, esse fenômeno da espiritualidade autocentrada, que é o primeiro comentário que bateu nisso, e eu vejo hoje em dia as pessoas já desenvolvendo um antídoto contra isso, porque a espiritualidade não é isso, assim, a mais profunda prática que a gente poderia chamar de espiritual não tem nada a ver com você buscar um métodozinho que mais faz você se sentir bem e ler só aquilo que concorda com você e valida as suas crenças, né? Inclusive as pessoas têm um pé atrás em relação às pessoas que estão com essa coisa mais
liberal tem um pé atrás quando encontram grupos mais organizados, porque elas acham que todo mundo é baseado em crença ali e que é uma seita. Então, às vezes eu convido a pessoa a vir meditar em grupo, que em grupo é melhor. Porra, a gente não faz faculdade em grupo? Ou você faz faculdade sozinho, né? A gente não faz várias coisas em grupo, por que não avançar nesses caminhos em grupo, né? Mas a pessoa fala, não, aí vai ser uma seita, todo mundo está crente em alguma coisa. Não, quando você vai fazer uma faculdade de engenharia, você discorda do seu professor, você discorda do método, mesmo assim você está lá junto, não é? Por quê? Porque a sua própria discordância enriquece o curso. Só que aí, às vezes, muitas pessoas são muito mimadas. Eu mesmo, quando eu fui aprender meditação no templo Bushinji, na Liberdade, um templo ligado ao Japão, bastante tradicional, foi por aí, foi em 2001. E aí eu cheguei lá e era uma professora que viveu a vida toda para praticar e ensinar meditação zen, né? Zazen, só sentar, assim, a meditação menos mística do mundo, assim. Senta contra a parede, não tem nada, não tem nem mantra, não tem mãozinha para cima, não tem nada disso. Então, e aí eu cheguei para ela e falei assim, eu já li alguns livros sobre budismo, eu acho que eu entendo já um pouquinho o que é o zen, tava fazendo filosofia na época, queria me gabar lá. Imagina, isso, assim, completamente mimado, completamente achando assim, deixa eu ver o que esse templo pode me oferecer. Amanda, a minha namorada chegou e perguntou uma coisa, eu falei pra ela que a gente tá na entrevista. Desculpa, né? E eu vejo as pessoas chegando no centro, às vezes, de meditação, com essa mente, assim, deixa eu ver, não, esse grupo tem tais pessoas que eu não gosto, essa sala é muito mística, ou coisas do tipo, sabe? As pessoas querem um lugar que seja perfeito para elas, mas isso não existe, entendeu? Isso não existe, ótimo, tá. Né? Isso não existe. Você precisa chegar no lugar e ver como que eu posso seguir aqui dentro e até melhorar aqui dentro e usar o que eles têm para oferecer de bom para mim, né? Testar e ver se funciona, e o que eles têm de coisa que eu não me identifico, eu vou vendo, assim, eu não preciso me vincular a isso. Então, a pessoa mesma, ela projeta que existem crenças lá fora. Então, você não precisa pensar assim, você pode pensar que o outro já não é tão crente igual você acha, assim. E aí eu vejo um jeito de integrar tanto aquele religioso mais crente, que precisa de alguma certeza, quanto esse cara mais liberal, que quer só aquilo que vai servir para ele na vida dele e não quer mais nada. E quanto essa novos tipos de pessoas que estão praticando, que eu já vejo surgir, elas não estão autocentradas, elas não estão querendo uma crença, elas não estão querendo uma mudança completa na vida, elas estão querendo melhorar aos poucos. Essas pessoas estão avançando muito mais rápido e eu vejo essa tendência crescendo. Então eu vejo cada vez mais pessoas se relacionando com a espiritualidade sem precisar achar que é coisa de crença, sem precisar ser um consumismo da espiritualidade nova era, e fazendo uma coisa como se fosse muito simples, muito básica, muito de bom senso, sabe? As pessoas nem tratam isso como assim, tô agora praticando budismo, ou tô agora praticando blá, ou tô agora numa nova religião. Nem isso surge, entende? E esse é o sumo da coisa. Então, tem pessoas que não estão nem tomando o caminho como religioso ou espiritual, e esse treinamento está sendo mais efetivo. Então, é só para dar umas possibilidades para as pessoas não se vincularem de modo tão caricato, assim, ou é crença, ou é essa coisa nova era, que muita gente também não gosta, e eu mesmo tenho aversão a esse tipo de movimento, ou essa coisa que parece que é mais leve hoje em dia, que eu sugiro que as pessoas possam se vincular desse jeito mais leve, mais sem grande alarde, só chegar e conhecer, por exemplo, vou conhecer um templo zen, não vou me vincular à crença, não preciso pensar nisso, eu vou lá e vejo, entro no templo, assim como eu entro como eu vou ver uma palestra sobre qualquer coisa, assim como eu entro numa livraria, eu vou lá e tento ver como é que aquilo pode me beneficiar e como que as pessoas estão fazendo ali dentro. É uma mente mais curiosa e mais cética e menos cheia de achismos e certezas, assim. Isso é uma mente bem valorizada, é uma coisa que vai fazer a pessoa avançar mais. É isso que eu sugiro, assim. Que fantástico. Deixa eu ler os últimos comentários que a gente tem aqui. O Lucivaldo Santiago, ele fala: ter fé do jeito que Deus quer, sem interferência humana, como a Bíblia escreve. Eu não sei se foi exatamente bacana que você acendeu a luz, estava ficando meio escuro.
Acho que, na verdade, não foi muito bem a pergunta, mas ele deu a opinião dele que realmente, ao invés de a gente ficar se indagando demais, é melhor seguir um caminho, no caso, o caminho da Bíblia, o caminho de Deus. A outra pergunta que veio é: por que o JIT é tão preconceituoso com evangélicos e católicos? Pergunta do Eduardo, você vai ter que explicar isso, JIT. Eu acho que que as pessoas sentem por trás do discurso, né? Elas imaginam, porque eu nunca... Olha, desafio, eu acho que as pessoas não achariam nem escrito evangélico nos meus textos, né? Nem um comentário, eu acho. Inclusive, eu lido com muitas pessoas que têm uma forte inclinação católica. E muitos também da minha família, do meu pai, são evangélicos. Eu não tenho nenhuma aversão a eles e nunca entro em debates para ver... Aliás, eu costumo falar um pouco dessas coisas com as pessoas, diretamente, sabe? Eu acho que não é produtivo ficar falando sobre isso. Assim. Concordo. Uhum. É melhor você fazer isso por trás, mas ficar falando... Por exemplo, vou dar um exemplo, que é uma coisa que as pessoas confundem. Se você tem a filosofia de não se levar tanto a sério, e que é melhor que as pessoas não se levem tanto a sério, a pior coisa que você pode fazer é chegar para uma pessoa e falar: não se leve tanto a sério. Quando você fala isso, o que você está fazendo? Você tá fazendo uma coisa séria, é uma frase séria, não se leve tanto a sério. É um conselho, é uma sabedoria. Aí a pessoa ouve... É uma projeção também, né, gente? É que nem tem alguns blogs que você vê e o cara escreve, né, de uma forma meio brava: vira homem, porra! Pera aí, tá falando com quem, cara? Tá olhando pro espelho? Mas então, as pessoas às vezes confundem falar sobre religião, e é melhor às vezes praticar essa visão ampla, praticar a generosidade, não importa qual religião você tenha. Então, às vezes, melhor do que falar não se leve tanto a sério, é falar assim, fazer uma brincadeira com o outro, ou você mesmo brincar com você mesmo. Porque aí o olho do não se leve tanto a sério está atuando, e você não precisa botar ele como conteúdo. Às vezes, quando você bota a religião como conteúdo, ela vira agressão, ela perde até mesmo o sentido que ela mesma se propôs a ter. Então, às vezes, o melhor jeito de praticar qualquer religião é evitar falar sobre ela diretamente e usar o olho dela, da generosidade, da compaixão, da visão ampla, da paciência, o olho da sabedoria, e falar qualquer coisa que seja ali para se relacionar com a pessoa diretamente, né? Então, eu não tenho nenhum preconceito contra evangélico. Eu nem vejo as pessoas desse jeito, assim. Mesmo os budistas, eu tiro sarro e falo que são budistinhas. Porque eu também não vejo as pessoas desse jeito. Esses são budistas, esses são... Eu acho que a gente está todo mundo no mesmo barco, e a gente tem vários caminhos para praticar um coração melhor, uma mente melhor, um corpo melhor, relações melhores, uma ação no mundo mais lúcida, seja ela com qual profissão for, ou como for, com qual identidade for. E há métodos que são mais ligados à religião, há métodos que são mais ligados à psicologia, há métodos que são até mais corporais, ligados a artes marciais, enfim. Eu acho que são todos... a pessoa desenvolve isso, um coração melhor pela arte, né? Às vezes a pessoa avança pela fotografia, pelo cinema, ela usa aquilo para contactar os outros. Eu vejo muitos artistas desenvolvendo esse tipo de coração. Eu vi o Vic Muniz, para mim é um exemplo disso. É um cara que também é cheio de grana, mas que também mostra como que dá para praticar a generosidade enquanto você tem muita grana. Eu falo que a grana é meio que como se fosse um amplificador. Se você é um idiota, se você tem muita grana, você vai ser um mega idiota. Se você é um cara bondoso, se você tem muita grana, você vai ser mega bondoso. É um amplificador, né? É isso mesmo. Ele amplia a sua ação no mundo. Aí tem um comentário que... acho que foi esse o único comentário que eu recebi, mas eu tenho a impressão que são várias pessoas que sentem ou pensam de forma parecida. É a Mônica Zimpek. Ela fala: posso ter espiritualidade sem frequentar instituição? Quero dizer, sem uma igreja católica, evangélica? Não me identifico com nenhuma delas. Acho todas preconceituosas, não sou hipócrita para frequentar, só para falar para os outros que vou para uma instituição. Tenho dificuldade para fazer meditação. Me distraio com barulho de carros, ônibus, buzinas, meus pensamentos. Às vezes eu consigo, mas acabo dormindo. Acho que preciso de professores para me ajudar. Ela representa todo mundo aqui. Você quer comentar?
Assim, para você praticar generosidade, para você praticar uma mente mais estável, você não precisa se vincular a uma instituição. Isso não faz muito sentido. É como achar que para você praticar, para você estudar filosofia, você precisa entrar na USP. Você não precisa. Mas as instituições, elas têm, ou mesmo não penso a igreja como um todo, mas pequenas organizações, mesmo Mind and Life, ou quando você tem um grande professor de meditação e ele tem naturalmente uma organização para facilitar o próprio trabalho dele, ele cria uma organização. Você não criou uma organização, né? Sim. E aí, como você mencionou, né, tem gente que vai e exercita essa coisa, que a gente está dando o nome de espiritualidade, mas é um nome que infelizmente traz várias conotações que confundem a pessoa, mas no meu caso, o empreendedorismo é uma forma de espiritualidade que eu chamo mais assim, de propósito. Deixa eu só ver a minha interpretação até agora, está mudando bastante, conforme eu estou escutando você falar, eu estou revendo alguns conceitos. Mas eu penso assim, de uma forma mega simplista. Você tem o seu corpo físico. Então, por que hoje, agora, o meu corpo está sentado na cadeira, diante do computador, falando com você? Porque o meu corpo mental decidiu, isso aqui é o horário que eu vou conversar com o JIT, a gente vai gravar, vai compartilhar. Então, o meu corpo mental está dizendo, para realizar isso, eu tenho que ficar diante da câmera, digitando, no computador e tal. Agora, por que eu estou fazendo isso? Por que a minha mente fala isso? Porque tem algo maior, que a gente pode chamar de espiritual. No meu caso, é a ideia do propósito, que é o que dá sentido à minha vida? Por que vale a pena viver cada dia novo? Porque se você não tem essa grande motivação, aí entra aquela figura do zumbi, que a gente fala de vez em quando em alguns posts do Papo de Homem, né? Você está meio zumbi, você está ou na correria demais, sem saber direito para onde você vai, mas está sempre na correria, ou então você está de bobeira, você está jogando videogame, vendo o que está passando na TV, fazendo download de alguma coisa, mas não tem aquele fogo, aquela paixão que te motiva e te faz pular da cama e falar, vamos, mais um dia e tem coisa pra caralho pra fazer e tô animado. Então, isso pra mim é essa minha espiritualidade. E, como falei no começo, cada pessoa tem a sua própria espiritualidade. A minha é essa, ter uma certa visão, e essa visão está alinhada em ajudar as pessoas. E com isso, várias coisas bacanas acontecem. Tipo, bater um papo com você, ouvir as perguntas, as inquietudes das pessoas. Então, para mim, a espiritualidade acaba funcionando desse jeito. Eu não sei se eu misturei conceitos, não sei se você quer comentar algo sobre isso. Não, eu mesmo tenho essa visão também. Para mim isso é completamente claro e é bem isso, assim. Eu acrescentaria um parênteses nessa visão, que uma vez que isso ocorre bem, essa visão ampla por trás, essa motivação, que é inclusive um termo usado em muitas tradições espirituais, essa motivação que dá essa eletricidade à sua mente, ela se alinha e o teu corpo se alinha, né? Isso. Você chama de propósito, né? Inclusive, o meu parênteses essa coisa por trás, essa motivação que alinha mente e corpo, ela pode se perder, ela às vezes flutua. Então, às vezes é bom você estar num tipo de treinamento que amplia essa motivação e faz ela flutuar menos e ser mais ainda intensa e mexer com a tua vida mais ainda. Por exemplo, se você se propõe a beneficiar os seres, só que você está trabalhando numa empresa que faz um monte de cagada e produz alguma coisa que até às vezes é prejudicial para a sociedade, você vai ter que alinhar a vida até mesmo nessa empresa, fazendo alguma coisa. Inclusive, mente e corpo é igual, né? Então, aí precisaria ter alguma prática para sustentar essa motivação ampla, né? Eu não vejo a espiritualidade como uma coisa assim, eu sou assim, pronto. Eu vejo como um treinamento, assim, né? Eu vejo como um treinamento o processo que você vai aprofundando, ampliando, potencializando a ação no mundo e melhorando mente e corpo também, né? Mas eu acho que a tua visão, ela procede. Isso está por trás de todas as pessoas também. Se a gente não tem essa motivação ampla por trás, se a gente não tem esse propósito, dificilmente corpo e mente vão andar bem no mundo e a gente vai criar relações positivas e a coisa toda entorta quando a gente tem uma motivação errada. Mesmo quando a gente está com tudo pronto, tudo bem, é possível fazer tudo cair, assim, porque tem essa motivação errada por trás. Isso ajuda bastante. Quero falar também de espiritualidade e alma, que a gente já deu umas pinceladas mostrando, né, das diferenças de conceitos.
Mas vieram 3 perguntas, na verdade 2, e tem uma que eu vou deixar um pouco de lado para a gente comentar rapidamente. Uma da Nanda, ela fala, a pergunta dela basicamente é: o que é o espírito, a alma e cada uma das diferenças ou semelhanças para vocês, aqui no nosso bate-papo? E o Germano Silveira fala: minha pergunta sobre espiritualidade após a morte. Sei que tem várias religiões que pregam que nossa espiritualidade não termina com a morte, e eu tenho dificuldade em acreditar nisso. E o outro é o Celival, ele faz várias perguntas, também meio que em volta do sobrenatural, mais ou menos, né? Como que eu posso identificar se uma inspiração, uma ideia nova que ele tem, é um toque do espírito ou um fruto da inteligência humana? Ou então, qual que é a diferença entre a inspiração e a intuição? Como discernir o toque espiritual de meras divagações ou frutos da mente física? Qual a diferença entre mente e espírito? O que tem de verdade ou de enganação na comunicação com os mortos? Se tem uma pessoa querida após a morte, ela pode ajudar quem não partiu. Enfim, você vê assim que, né, todos eles estão meio que ligados a esses temas que até agora a gente não conversou, e pelo menos eu me sinto zero qualificado para falar qualquer coisa sobre aquilo do além. Não sei qual que é a tua opinião, gente. Você começa a responder, pode ir falando que está gravando, eu só vou fazer um comentário rápido para minha namorada. Tá bom. You can go, but probably I'm gonna be late. Em geral, eu acho que assim, a gente tem primeiro, de novo, uma sensação de que tem alguma coisa sobrenatural e parece que ela é espiritual, é além do tipo de mundo que a gente está vivendo. Eu vejo isso como um engano, mas eu sugiro que as pessoas experimentem, sejam céticas em relação a tudo que elas ouvem como sendo do além, tá? Um jeito de ser cético e de começar a aprofundar a experiência usando a própria experiência que a gente tem mais imediata, por exemplo, em relação à morte, em vez de a gente tentar ficar vendo o que acontece na morte, depois da morte, enfim, eu sugiro 2 coisas. Perceba o que acontece a cada morte da tua identidade. Por exemplo, quando você acaba um namoro, quando você sai de uma grande empresa que você estava há muito tempo, quando você para de fazer alguma atividade que você fazia há muito tempo. Perceba o que acontece quando uma identidade morre, tá? Porque talvez, isso é uma hipótese, é bom ser cético, mas talvez quando esse processo da morte da identidade seja parecido, ou tenha dinâmicas parecidas, e esse é o jeito de fazer ciência, porque você analisa um fenômeno micro e depois talvez você tenha algumas insights para o fenômeno macro e depois você vai testar isso depois. A gente vai testar isso depois eventualmente, então é bom que a gente tenha já alguma coisa preparada. Talvez esse processo das micromortes, das identidades, elas tenham alguma coisa a ver com a morte, com a grande morte. Né? Outro experimento que você pode fazer veja o que acontece quando você vai dormir e que a tua mente apaga e de repente ela começa a surgir num sonho e ela não percebe o que está sonhando e ela trata todas as coisas como sendo reais ao redor e você tem que fazer tal coisa e fugir do leão e é um horário de trabalho, mas é sábado, aí você se levanta ou você está traindo seu namorado, você fica vendo se o seu namorado está vendo... enfim, é uma mente que leva aquilo tudo a sério, realmente tudo é sólido. E de repente, ou você tem um sonho lúcido que você acorda ali dentro, ou aquele sonho se dissolve, a tua mente volta, depois quando você acorda, você começa a lembrar que você estava em alguma realidade muito louca, fazendo tal e tal coisa, e você não percebeu que você estava ali. Talvez esse processo se pareça também com o processo da morte. Então, aí é um tipo de processo mais próximo em que a nossa mente... Porque pensa assim, quem que vai morrer? Mente e corpo, não é? Mente e corpo vão passar pela experiência da morte. Então, vamos olhar para mente e corpo agora, quais outras experiências que elas passam, talvez seja meio que parecido, porque, vai ser a nossa mente, então já tem tudo aqui, né? Então a gente talvez a gente consiga até mesmo passar pela morte de um modo mais lúcido. E eu não sei se a gente vai ter uma identidade que vai sobrar ou não vai sobrar. Então eu acho que é legal a gente manter essa pergunta aberta. Não, com certeza. Achei uma ótima resposta, inclusive. A outra coisa que eu sugiro, além de trazer a experiência mais para imediato, em vez de ficar fantasiando, senão você pode ficar 10 anos fantasiando e mudando de teoria, né? Sobre o que acontece depois da morte, mas você nunca olhou o que acontece na sua mente agora, na sua mente quando você passa por alguma crise de identidade, na sua mente durante o sono.
o sonho. O outro processo seja muito cético em relação às suas crenças. Perceba que quando você fala alma e espírito, quando você pergunta como se fosse uma coisa que existe mesmo, tem uma visão por trás. Ou você lê alguma coisa do espiritismo, ou você lê alguma coisa do catolicismo. Tem alguma visão que faz você olhar e ver alma e espírito. Aí você começa a criar relações entre isso. Porque a alma é assim e o espírito é assado. Qual que é a semelhança entre a alma não sei o que e o espírito não sei o que? A cada pergunta que tu faz, perceba como tem uma visão atuando por trás. E questione essas visões, entendeu? Questione até mesmo a ponto de você lembrar que talvez o outro nem pense desse jeito. Porque a realidade não tem nada na realidade, de fato, que tenha alma, espírito e blá, blá, blá. Né? Então, são as crenças que vão formando um olho e elas estão atuando atrás do nosso olho e elas fazem a gente ver alguma coisa. Tipo um óculos também, ou um filtro na frente. Eu gosto de pensar, o Lama Santen, meu professor, ele gosta de falar com essa ideia de que tem coisas atrás do olho. Tipo, assim, ela faz você ver aquilo, mas você não vê que existe aquilo fazendo você ver aquilo. Eu tava pensando nisso, gente, eu não sei se é a mesma coisa que você tá falando, porque eu acho que essa ideia do olho atrás do olho, ele fica uma... A gente imagina essa imagem, né, de um olho, uma coisa meio mística. Mas o que eu tava pensando hoje era um exemplo mais banal. Sabe quando você vai nesses casamentos e os noivos, hoje em dia, pelo menos há 3 anos atrás, 4 anos que foi o último casamento que foi no Brasil, eles dão aqueles óculos de formato de coraçãozinho, né, aquelas anteninhas para os convidados e tal, e tem aqueles óculos com aquela lente vermelha ou lente azul, sabe o que eu estou falando? De plástico, né? Então, assim, quando eu pego um objeto vermelho, vou te perguntar, o que é isso? É vermelho. Mas você põe o óculos com a lente azul, agora o que é isso? Isso aqui é meio marrom, quase preto. É verdade? Para aquela pessoa naquele momento, isso é a pura verdade. Uma pessoa que tem daltônico, ou enfim. Então, todas essas maneiras como a gente vê o mundo vão depender do contexto, vão depender do momento histórico onde a gente vê, de vários elementos do nosso ambiente. E não tem como você dizer, você está errado, porque a tua crença religiosa é essa, a sua visão é essa. Não, é o que eu faço muito, quando eu escrevo um texto mais polêmico, no Papo de Homem, e alguém vem e fala, cara, você vem dar uma trollada. E de fato eu olho e falo assim, não, sei lá, pela perspectiva do cara, realmente, eu ofendi tal grupo, eu falei bobagem, porque ele vende uma série de valores, e pra ele tá certo de verdade. Entende? Então eu não sei se tem a ver com esse olho atrás do olho. Essa visão, na verdade não é um olho atrás do olho, é como se fosse esse óculos atrás do olho. Isso, Porque o que acontece é que o que fica atrás do olho não é um olho, o que fica atrás do olho são essas coisas que filtram. Então, por exemplo, por que ele fica atrás do olho? Porque você não vê que você está com esse óculos, entendeu? Eu vou te dar só vê o que você quer, né? Óculos que mais ou consolida. menos. Você só vê aquilo que você quer? Não é exatamente isso. É você ver com certos condicionamentos que você não consegue ver diretamente. Por exemplo, uma pessoa que está operando com a visão empreendedora, ela meio que ela joga para trás. Esse processo não é negativo, é um processo positivo. Ele joga para trás, é como se fosse um empreendedorismo. E o olho dele começa a ver coisas onde ele pode reunir as pessoas e pode investir ali, pode reunir as pessoas aqui, fazer tal coisa e desenvolver tal coisa e ajudar as pessoas ali. Uma pessoa que quer procurar um apartamento e ela tem toda aquela coisa sonhada da casa e vivendo em um bairro, isso vai para trás do olho dela. Aquilo se consolida e vai para trás. Quando ela começa a andar na rua, ela só vê apartamento para alugar e para comprar. Ela não vê que tem uma coisa atrás. Mas atrás tem todo um lance de casamento, tem toda uma coisa operando. Ela só vê apartamentos, o olho dela abriu para os apartamentos. Um outro aspecto de condicionamento que acontece nesse processo quando você começa a se relacionar, namorar por muito tempo com uma pessoa, esse namoro vai vindo atrás. E aí quando você não precisa ficar sempre falando para a pessoa, eu estou te namorando, nós estamos numa relação. Fica implícito, a gente chama de implícito, né? Então significa que ficou atrás. Essas certezas que ficam atrás, elas às vezes elas vão construir as coisas, mas elas vão gerar às vezes sofrimento, porque depois eu vou olhar para minha namorada e vou ver minha namorada. E quando ela não começar a agir como namorada, eu não consigo mais ver nada ali.
Porque aquele olho que eu estava treinando era sempre o olho do casamento, da relação, do namorado, e isso fica implícito. Tanto Como é que eu posso vai... juntar, gente, só para pegar esse teu conceito, juntar o que você está falando com espiritualidade? Espiritualidade é você ter mais noção que existe o olho, você fortalecer o seu olho para fazer o que ele quer, o que você quer? Ou... Vou juntar. Então, assim, o que pode dar de problema quando a gente começa a não perceber esse processo? Uma vez que você tem, vamos supor que você tem um problema, tá? Você vai contar esse sofrimento para algum amigo que não está te conhecendo, não te vê há muito tempo. A primeira coisa que você vai contar para poder explicar por que você está sofrendo e para ele entender como é que você está olhando para o mundo, você vai contar o que está atrás do teu olho. Então, você vai meio que tentar contar a bolha em que você está, o mundo em que você está, para que ele possa entender por que você está sofrendo e o que você está olhando. Então, a gente entende essa coisa que está por trás, normalmente, quando a gente tenta descrever toda a situação para alguém que não entende. Porque aí você começa a olhar as coisas que estavam óbvias, naturais para você. Você começa a contar para mim, eu conheci ela a tal lugar, eu casei, a gente ficou 5 anos, aí o cara começa a entender o teu mundo. Então você está contando o que de condicionamento foi para trás do teu olho e depois fazer você ver só a sua namorada, tá? Quando você vê só a sua namorada, esse olho condicionado, ele restringe as possibilidades da sua namorada e ele acaba fazendo você sofrer. Então, boa parte do treinamento em corpo e mente, um treinamento espiritual, que a gente chama, seria exatamente você olhar esses condicionamentos, liberar esses condicionamentos, para que isso cause menos sofrimento para você e menos confusão para os outros, sofrimento para os outros e mais possibilidades de ação. Então, quanto mais você se olhar com o olho livre, mais você vai se relacionar com a liberdade do outro de agir de outras formas e de ser melhor. Então, é esse treinamento que mexe com esse tipo de visão. Ele implica em algum tipo de prática de meditação, que significa sustentar essa visão ampla. Motivação em sânscrito é bhavana, significa cultivar. Então você cultiva essa visão ampla, assim como você sente, você cultiva a visão ampla de 1000 maneiras, tenho certeza, inclusive com o próprio processo de se relacionar com os outros. É um jeito de cultivar essa mente. Você cultiva essa mente compartilhando essa mente e fazendo os outros sustentar essa mente também. E aí depois você tem o processo de ação, aí você vai agir de modo mais livre e o outro vai se relacionar também melhor com você. Então, o processo da espiritualidade é sim trabalhar com isso que está atrás dos nossos olhos. É sim liberar esses funcionamentos. E não só trocar de óculos, ficar trocando de óculos. Porque as pessoas fazem muito isso. Quando o óculos está dando certo, ela vai e troca de óculos. Troca de óculos. Aí ela morre. Basicamente, a pessoa troca de óculos umas 10 vezes na vida e morre. Então, o que eu sugiro em relação a essas perguntas do além são: observe quais são os óculos que você está usando. E como, às vezes, eles fazem você fazer perguntas erradas. E como, às vezes, ao fazer perguntas erradas, você busca por anos uma resposta que, às vezes, nem existe. Porque a pergunta está errada. É como se eu perguntasse assim, eu olhasse um filme e falasse assim, quem é o dono daquela mesa? Eu estou olhando um filme, tem uma mesa de bar. Aí eu pergunto, quem é o dono daquela mesa? É uma pergunta errada, você entende? É uma pergunta que não faz sentido. Porque quem que é o dono daquela mesa? O dono do bar do filme? Mas é um filme. Quem que é o dono? É o produtor? Quer dizer, é uma pergunta que ela vem do engano, ela vem de eu achar que aquela mesa existe. A maioria das nossas perguntas, elas são erradas, elas são equivocadas, elas surgem de um engano. A própria pergunta, às vezes, tem alguns mestres que dizem que a própria pergunta do que acontece depois da morte é uma pergunta que vem de uma alucinação, assim. Nossa, gostei muito. Olha, essa parte de espiritualidade era um tópico que eu achava que não fosse agregar muito, mas gostei demais. Foi uma explicação do caramba. Espiritualidade ateus. Essa aqui também é super interessante. Você quer fazer pegar uma aguinha e tal? Porque essa aqui eu acho que vai... Olha, Ulisses Moreno. Minha pergunta é sobre o ponto de vista de espiritualidade quanto a ateus. Sei que religião e espiritualidade são coisas extremamente unidas na cabeça da maioria das pessoas. Gostaria que comentasse sobre isso. E o Marcos Paulo também fala um comentário, ele me mandou por e-mail, eu falei, Marcos, se você puder, compartilha isso aí lá na página, que eu acho que é uma visão que vai gerar uma conversa bastante rica.
Eu respeito a todos que possuem algum tipo de espiritualidade ou religião. Ele juntou, né? Não que juntou, mas ele tá se direcionando a ambos. Mas a minha é zero. Não acredito nisso. Eu acredito em força de vontade e motivação. Para isso, precisamos de uma mente e muito trabalho. O que é muito difícil, e não quer dizer que eu tenha, é isso, né? E como o Alan Wallace fala no vídeo, você não precisa acreditar em nada. A gente tem que ser realista, e ser realista é muito complicado. Mas se é necessário elevar a um nível espiritual, que seja. Cada um encontra e faz para ser aquilo que é melhor ou mais fácil. No final das contas, o que importa é o resultado. E aí? Bom, em relação aos ateus, eu muitas vezes, dependendo do contexto, falo que eu sou ateu. Não vejo problema nenhum em falar isso. Eu não me vejo desse jeito, e eu acho que as pessoas que meio que separam dessas coisas é desnecessário, às vezes criam uns embates desnecessários. Mas eu vejo que as pessoas, se a pessoa que é ateu, a pessoa pode ser ateu e ser crente, assim, no certo sentido. Ela pode ser ateu e se confrontar com os outros como se os outros fossem errados e bater e ateu, e fazer uma mente, cultivar uma mente que é crente, que é uma mente que não é bem cética. Assim como uma pessoa pode ser cristã e pode ser extremamente cética. Então eu acho que em vez de focar em o que é melhor, ser ateu ou ter alguma filosofia ateísta, o melhor é ser cético. Se você é ateu, seja cético. Se é cristão, seja cético. Se seja budista, seja cético. Cético com bom senso e também com essa coisa realista mesmo, assim, de fato trabalhar com o que a pessoa tem, assim, né, com a realidade que ela tem mesmo. E se ela puder ter alguma prática para cultivar um corpo e mente melhor, melhorar as relações e melhorar a vida como um todo, ótimo. Então, seja por um caminho ou por outro, eu acho que não tem como a gente falar que o ateu é melhor ou quem é melhor, mas eu vejo que assim, muitos ateus estão numa posição boa de ceticismo e eles podem avançar sim num treinamento da mente muito bem, sem problema nenhum. Não é preciso, aliás é até bom, eles já estão metade do caminho andado, eles já liberaram várias crenças e possivelmente já tem uma mente bem cética, então eu não vejo nenhuma... Essa diferença que você está falando tem a ver com o que eu vou contar, mas eu percebo assim, em rede social, Facebook, tem essas briguinhas, né, do que você está escrevendo na tua parede ou não, e aí acho que um conhecido nosso, inclusive, que escreveu, cara, pra mim não interessa se você não acredita em Deus. Aliás, o fato de você ficar toda hora escrevendo que você não acredita em Deus está sendo mais chato e inconveniente e perdendo seu tempo que as pessoas que querem pregar para os outros, porque o fato de você ficar escrevendo, né, compartilhando na rede social que você não acredita em Deus, etc., é meio que como se você estivesse tentando convencer os outros da mesma maneira que uma pessoa radical em uma religião tenta convencer os outros que a religião dele é melhor. Não sei se tem a ver com o que você falou entre ser cético e ateu. O que eu sugiro, assim, é melhor, que é um pouco o que eu me proponho nos textos também, é o seguinte: o que é melhor é a visão ampla. Se você puder entender que o que leva as pessoas a ser ateu e o que leva a pessoa a ter uma crença ateísta, se você puder se relacionar com as pessoas ateus, quem é ateu, quem mais se vincula ao ateísmo, e se você se relacionar melhor com quem é teísta, que está ligado a alguma filosofia ou religião teísta, é melhor. Então você não precisa nem ser ateu ou teísta. Você pode ser outra coisa, entendeu? Você não tem só essas duas opções. Então a nossa mente ela é ampla, ela é livre. Ela pode simplesmente se relacionar bem com o ambiente do ateísmo e produzir benefício ali dentro, e até usar a linguagem deles, ou ela pode se relacionar bem num ambiente de evangélicos e usar aquela linguagem para trazer benefício ali dentro. É como se você entrasse um bom empresário faz muito isso. Ele entra ali na seção dos designers e ele fala designer case, ele fala a linguagem deles. Ele entra na seção do jurídico, departamento jurídico, e ele fala juridiquês. Ele vai na reunião dos investidores e ele fala sobre da visão deles. Eu acho que a gente pode, melhor do que tentar ver qual é o certo, é desenvolver essa mente
que entende assim, qual que é a natureza da realidade que permite que as pessoas acreditem nisso e aquilo funcione, e pessoas e enxerguem isso e aquilo funcione. Qual que é essa natureza plástica que permite ser isso ou ser aquilo? Né? Igual no exemplo do óculos, qual que é a natureza dos objetos que permitem ser olhados de vários jeitos? Né? E aí, qual que é essa natureza que permite a gente cair para um lado, cair para o outro? Melhor é se a gente puder acessar cada vez mais essa natureza livre do que tentar se solidificar numa certa coisa e depois ficar no embate com os outros. Então, eu, pessoalmente, quando é para falar com ateu, eu não posso falar que eu sou ateu, tudo bem. Às vezes eu falo também eu falo da perspectiva de algum Deus, não com o Deus barbado, mas às vezes é bom falar com uma pessoa, às vezes uma pessoa da sua família, você vai falar, ela entende não, melhor, mãe, né? Deus não existe. Não, mãe, Deus não existe. Sabe, é uma visão muito estreita. Se a pessoa está se relacionando com aquilo a vida toda e ela de fato reza para Deus, ela tem uma conexão com aquilo, sim, por que você não entra no mundo dela e fala, olha, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Você não precisa ser cético, chato. Deixa eu até te fazer um comentário, porque quando eu vi a mensagem do Marcos, eu quase que fiz meio que essa atitude que você estava falando, porque eu meio que hesitei um pouco. Eu poderia dizer, Marcos, mas, sei lá, na minha opinião, espiritualidade existe sim. Espiritualidade é quando você faz qualquer coisa além do seu interesse próprio, quando você busca algo além de você mesmo, você busca trazer, né, o significado, a sua contribuição maior, a sua vocação, sei lá, aquilo que te dá tesão. Isso para mim é espiritualidade. Só que pela linguagem que eu vejo aqui no Marcos, e no trabalho de coaching, você presta muita atenção no que a pessoa está falando para entender o mundo dela, isso que eu chamo de espiritualidade, ele chama de ser realista e buscar aquilo que é melhor, buscar o resultado. Então, o que para mim falou em motivação ampla, já era. Exatamente. Mas para ele, a palavra espiritualidade, com certeza, tem um outro significado. Então, a gente, além de falar de espiritualidade, a gente tem que entender linguagem. Então, o que cada palavra representa para cada pessoa. E você ter essa capacidade de escutar ativamente e falar, então toda hora que a pessoa está falando espiritualidade, ele está pensando em fantasma, está pensando em, sei lá, vida após a morte e a loira do banheiro. Então, para ele, isso é espiritualidade. Então, se eu entendo que para ele isso é espiritualidade, se eu quero falar sobre algo além de você mesmo, a sua contribuição e tudo mais, eu não vou usar essas palavras, eu vou usar algo como sua vocação. Apesar de eu não entender dessa maneira. É um processo sem saída, porque você nunca vai de fato falar com as palavras certas para o outro. Então eu acho que a gente precisa muito ativar a generosidade do outro em saber ouvir, porque também é meio que você mimar o outro quando você não fala as coisas que ele não gosta de ouvir ou entenderia errado. Às vezes o outro vai crescer quando você falar espiritualidade e ele puder fazer o treinamento, a prática de liberar o que ele acha que é, olhar para você e ver o que você está vendo ao falar espiritualidade. Então é preciso que as pessoas também, e a gente tem eu pelo menos eu me proponho até essa prática, que é ser generoso, entendeu? Se eu tenho muita aversão à palavra Deus, quando alguém vem falar para mim, eu tenho que ser generoso, eu tenho que dar crédito, eu tenho que olhar a pessoa e não ficar me pegando nas minhas próprias visões. Porque a escuta que a gente faz é 90% o blá 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 interno nosso e 10% escuta. Porque quando a pessoa fala, já vem assim, sim, ela tá falando aquilo, eu lembro de uma história minha. Sim, ela tá falando aquilo, mas eu acho o contrário. Eu já discordo antes, nem deixa da pessoa falar por dentro, né? Tanto que na cabana a gente tem essa prática de evitar falar concordo e discordo. Porque concordo e discordo leva o debate para uma área que não é bem produtiva. É como se a gente tivesse... Qual que é o sentido de você concordar ou discordar de mim? O que importa é o quanto você me ouviu, o quanto você viu algum engano no que eu falei, e o quanto você pode contribuir, e o quanto a gente pode avançar junto nesse diálogo, né? Então, eu acho que a gente tem que também ativar a generosidade dos outros, e a gente mesmo tem que ser generoso e dar crédito quando o outro está falando, assim. Entender isso de você contar com a generosidade dos outros não é fácil. E eu estava te falando, antes da gente começar o bate-papo, tem milhares de pessoas na lista de e-mail, como que é a ferramenta que eu uso principalmente para comunicar com o público que está vendo o vídeo agora. E sempre que eu vou escrever o e-mail, eu penso muito nisso. Puxa, que palavra que eu utilizo que não vai gerar, quer dizer, que vai reduzir a possibilidade de más interpretações. Sim. E aí, qual que é o resultado? Como eu fico tão noiado com isso, eu sou redundante, eu repito
3 vezes o mesmo conceito de 3 formas diferentes, e meu e-mail fica gigante. E eu falo assim, cara, uma pessoa que, né, tem um pouco mais de busca pela objetividade, ele deve falar, meu, esse site é um chato, cara, porque o cara fala comigo como se eu fosse, né, tivesse algum problema de cognição. Mas não é, porque eu sei que tem diferentes pessoas, completamente diferentes. É só ver as pessoas que deixaram comentários, né? Então, eu acho que é bom ter um equilíbrio. Por um lado, você ser generoso, como você falou, em facilitar com que o outro te entenda. E, por outro lado, também confiar no outro, né? Porque senão acaba cometendo o erro que eu cometo de querer ser didático demais e, com isso, broxar a pessoa, né? Falar, pô, isso não dá, não tem como. Último comentário aqui, espiritualidade e budismo, para a gente encerrar esse primeiro segmento. O Márcio Leite, primeiro segmento. Esse aqui é uma série de 8 DVDs, conversas com o Gustavo. Você pode fazer o download ou comprar pelo correio. Até onde entendo, no budismo, no momento que você começa a observar e buscar dentro de você respostas para as dúvidas, tudo fica mais claro em busca de um progresso espiritual. Ocidentalmente falando, a dúvida é tratada como um defeito, algo negativo, que em vez de algo que pode ser revertido como um impulso para a pessoa despertar, e como os orientais fazem. É legal, achei legal esse comentário. Dentro desses conflitos, todas as nossas dúvidas devem ser confrontadas. Até onde uma mente cheia de dúvidas pode ser um problema mais do que uma solução? Sim. Eu acho que a filosofia ocidental não tem essa visão contra as dúvidas, não. Pelo contrário, eu não vejo essa diferença entre Oriente e Ocidente em relação a essa questão, de modo algum. Tem muito essa visão, né? A gente acha que filosofia oriental é uma coisa completamente, eles vivem melhor e blá blá blá. E que eles meditam melhor. E tá vindo muitos mestres, muitos professores de meditação para cá, do Tibete e tal, e às vezes eles falam que a gente tem uma mente mais fácil do que às vezes os alunos dele lá, entendeu? Então hoje em dia tá todo mundo fudido, não vejo diferença, assim. Tá todo mundo fudido e todo mundo tem qualidades também. E em relação à filosofia, a gente tem a história da filosofia ocidental para comprovar que essa questão da dúvida, do ceticismo é muito valorizada, não é assim, igual ele falou, eu não vejo isso que ele falou, não. Em relação à incerteza, sim, é muito valorizado uma mente que não se fecha, que não gera certezas assim. Então, por exemplo, eu conduzo um estudo no SEB de São Paulo sobre vacuidade, sobre um livro do Sua Santidade Dalai Lama, né? Sobre essa questão do vazio que as pessoas falam, o vazio budista, a maioria das coisas que a gente acha são enganos, né? Então tem 1000 coisas que a gente acha disso aí, a gente começa a gerar um monte de certezas, até o ponto de a gente falar isso numa palestra. Eu já vi palestrante falando isso, o cara é, sei lá o que, marqueteiro, e vai falar assim, isso é como o vazio budista. Sabe? O cara nunca estudou, entendeu? Ele não valorizou uma experiência de pessoas que estudaram e praticaram 10, 20, 30 anos, 40 anos isso, para falar alguma coisa do tipo, isso é como o vazio budista. Isso não significa nada, entendeu? Isso é uma coisa de Wikipedia, assim. Então, no budismo é valorizado muito a incerteza. Nesse estudo que a gente faz, cada vez que a pessoa não gera uma certeza, é um avanço, assim, sabe? Cada vez que ela não fecha, é um avanço. E, em geral, é muito bom uma mente que sabe avançar sem gerar certezas, sem gerar fechamentos e sem gerar... Claro, gerando certezas relativas, né? Mas sem gerar grandes certezas que depois vão encaixotar a pessoa, tanto no que ela acha que ela é, quanto no que ela acha que é o mundo, quanto no que ela acha que são as pessoas ao redor, aquela pessoa assim, aquela pessoa assado. Então é bom sempre ter um nível de dúvida e incerteza. Mas isso não significa uma mente confusa, né? Então, não, e vai dependendo do contexto, eu estou imaginando, porque senão, não sei se você conhece, né, RPG, sabe quando a pessoa joga aqueles Dungeons and Dragons e tal, então você tem a tendência meio de deixar personagens bidimensionais, do tipo, esse cara tem muita força e tem pouca inteligência, mas ele é rápido, sabe? Então eu acho que a gente está falando de atributos como se eles fossem fixos. Então, esse aqui é um cara com várias incertezas e pouca convicção. Não, esse aqui ele é bastante aberto. Isso vai variar muito. Então, em alguns contextos que pedem que você tenha, por exemplo, liderança, eu não quero um líder que
que eu dependo dele, ele vai falar, mas será mesmo que nós devemos atravessar a ponte? Porque o leão pode... Né? Mas existem outros momentos que eu não quero que ele seja um cara que não vai escutar o que eu estou falando. Então, nesse momento, esse bom líder, que foi o líder que teve aquela determinação e falando, vamos sair dessa terra e vamos buscar uma terra nova, porque os inimigos, etc., pode ser o mesmo cara, a mesma pessoa, né? Então a gente está vendo a pessoa através de várias realidades, que ele vai ter as incertezas que são úteis. Então... Tem uma outra questão também, que é a questão da ação. Por exemplo, a mente que é cética, aberta e não gera uma certeza absoluta, ela toma ações decisivas. Então, por exemplo, vamos atravessar esse rio, sim, agora, façam isso, blá, blá, blá. E o cara sabe que aquilo talvez leve eles para a morte, entendeu? Porque ele não tem certeza absoluta. Mas ele, mesmo com essa mente incerta, não é a mente incerta, mas mesmo lidando com a incerteza, ele toma uma ação precisa e vigorosa, né? Então, eu acho que são coisas completamente diferentes. E as pessoas, às vezes, elas vinculam a ação à certeza e elas vinculam a incerteza à passividade. Então, às vezes, as pessoas falam... não, porque você não consegue ver o que tem dentro da cabeça do cara, então você está, obviamente, analisando pelo que as ações dela. Parece que ele está certeza. Mas eu acho que aí o que acontece é que a gente, às vezes, se cobra para tomar uma decisão de ter certeza. Então, a gente confunde isso. Eu vejo isso muito, assim, tanto em relacionamento quanto em empresa e tal. E sendo que eu vejo que a gente deveria valorizar a mente que toma decisões vigorosas mesmo sem certeza, entendeu? Sim. Porque uma coisa é diferente da outra. E é muito melhor você tomar uma decisão vigorosa, que às vezes é preciso, mesmo quando você não tem certeza, né? Então são coisas separadas, assim, né? São coisas bem separadas. Isso me lembrou uma definição de coragem que eu ouvi certa vez, que foi: coragem é quando você sente medo e mesmo assim você vai e faz. Porque se você não tem noção do risco que você está correndo, vai falar, nossa, meu, olha o cara... ninguém me falou que tinha bomba na caixa e tal, e o cara carregou a caixa e levou embora. Né? É burrice, né? Bacana. Gente, essa aqui foi a primeira parte, a gente vai fazer a segunda, eu vou fazer uma pausa para começar a converter o vídeo e a gente já retoma. Tá ótimo.